Olá! Hoje o tema é: o outro muda por mim? Na minha experiência, muda não. A gente tem uma fantasia de achar que nas relações, por amor, o outro, a outra pessoa que a gente gosta, seja um amigo, um parente ou cônjuge, ele muda o comportamento ou a personalidade dele por causa do nosso incômodo. E aí vem as famosas DR, discutir relação. Né? No geral, todo mundo tem comportamentos próprios que geram incômodo nos outros. Todo mundo tem, tá? Todo mundo faz uma coisa ou outra que incomoda quem está por perto. Não é todos os nossos comportamentos, mas alguns comportamentos fazem isso, incomodam o outro, né? E quando a gente convive mais perto, convive constantemente, esse esse incômodo ele fica maior, mais intenso. E no geral a gente até acredita que a pessoa está fazendo em relação a gente, para incomodar mesmo. Então a gente senta e conversa com o outro, dizendo: ah, não gosto assim quando você faz isso, não gosto quando você faz daquele jeito, eu gostaria que você fizesse de outro jeito. E mesmo que a gente seja muito delicado, muito gentil, tsunami batendo aqui. Mesmo que a gente seja muito gentil, muito educado, na verdade a gente não é normalmente, quando vai falar sobre isso, a gente não é nem gentil nem educado, a gente é ríspido e abusado, porque a gente está incomodado com o comportamento e achando que aquele comportamento está contra a gente, né? Que aquela pessoa está sabendo que faz aquilo e que nos incomoda e que não é mais para fazer, mas mesmo assim ele faz porque não se importa com a gente. Então, a gente, quando vai falar com essa pessoa, a gente não vai falando gentilmente nem educadamente, a gente vai falando abusadamente mesmo. E aí o outro se defende e às vezes até contra-ataca, acusando: ah, eu faço isso, mas você faz aquilo, ou eu não faço isso desse jeito, você é que faz. Então fica aquela confusão e a gente não muda o padrão. Né? Eu escuto muitas pessoas, olha, mesmo com tempo de autoconhecimento, de trabalho comigo, ainda cai nessa esparrela, né? Cai na ideia de discutir relação. Ah, mas eu preciso dizer. Eu acho até que sim, é preciso que o outro seja informado do nosso desconforto, do nosso incômodo, mas não na intenção de fazer com que ele mude. É só fazer na intenção de que ele saiba disso. E só. Não, ele não vai mudar por causa disso. Na minha experiência, eu tenho 26 anos hoje, né, na 2025, eu tenho 26 anos de trabalho de autoconhecimento profissional e mais de 30 anos de autoconhecimento pessoal. Nesse tempo, eu não vi isso acontecer. Eu não vi ninguém fazer uma mudança em si porque o outro pediu. Um cônjuge, um parente, um amigo. O meu recorde aqui é 8 semanas. Eu tive uma cliente que o marido dela conseguiu reproduzir um novo comportamento mais adequado com o que ela gostaria que ele fizesse por 8 semanas. Na nona semana, ele voltou com tudo do comportamento anterior dele e, segundo ela, ainda voltou mais intensamente. Eu disse a ela que é porque ele tinha reprimido esse comportamento durante 8 semanas. E aí, quando ele voltou com todo o gás. E depois disso, ninguém mais fez isso. Nem por 4 semanas, que é o meu recorde anterior. Tá? Eu nunca vi uma pessoa fazer isso. Né? Numa DR, dizer assim, porque acontece. Às vezes a pessoa é uma pessoa submissa, é uma pessoa que tem medo de perder a companhia do cônjuge. Aí naquela conversa faz assim: tá certo, eu vou prestar atenção nisso, vou fazer dessa forma. E ela consegue fazer por alguns dias, no máximo semanas. Como disse aqui, o meu recorde aqui é 2 meses. Foi o máximo que alguém conseguiu fazer por decreto, que eu digo. Né? Ou seja, a pedidos. A maioria não consegue. Né? A maioria, inclusive, se aborrece. Então, a resposta a essa pergunta é: não, o outro não muda por a gente, não muda por você. Então, não gaste seu tempo, sua saliva, pedindo o outro para mudar. Se você quer a companhia deste outro que te incomoda,
Adapte-se, administre, aprenda a lidar com esse comportamento. Informe, eu sempre digo, informe. Ó, esse comportamento seu cria em mim tal e tal sentimento, desconforto, mas não no sentido de você querer que ele mude. Não tenha essa expectativa, né? Apenas informe. O que o outro vai fazer com isso é problema dele. Ele já foi informado e na hora que você precisar se defender, se proteger, ele já foi informado por que é que você está fazendo isso. E acabou-se. Ah, tá. Não, você trabalha com gente que muda. E por que a pessoa muda então? Sim, pessoas podem mudar o comportamento, o hábito. A personalidade fica um pouquinho mais difícil de mudar. A gente educa mais o nosso comportamento e os nossos hábitos. Não estou dizendo que é impossível mudar uma personalidade, porque tudo aqui é mutável. Então, às vezes, até o tempo muda. Eu, hoje, sou diferente de quem eu era há 15 anos atrás. Por quê? Porque eu tenho mais idade, mais experiência. Então, algumas coisas da minha própria personalidade mudaram. E às vezes muda provisoriamente. A gente é um processo de mudança continuamente. Mas o que a gente muda mesmo, por exemplo, num processo de autoconhecimento, são hábitos e comportamentos que fazem a gente se sentir mal. Então a gente só muda algo na gente quando isso está interferindo na vida da gente mesmo, não na vida do outro. É como eu digo, se o sapato do meu amigo está doendo, não sou eu que troco de sapato, é o meu amigo que troca de sapato. Eu só troco de sapato quando o meu pé está doendo. Então, é assim também com os nossos comportamentos e hábitos. A gente só muda eles quando está doendo na gente, quando está incomodando a gente. A gente não é tão altruísta assim para mudar pela dor do outro. Mas também a gente não é tão ruim assim, não é que a gente seja ruim. Ah, está doendo no outro e você não muda, isso significa que você é ruim. Não. Significa que quando a gente não sente dor, não tem motivo para mudar. É uma programação humana, eu acho, até animal, talvez, não sei. Não é maldade. A gente só muda quando dói na gente. Tá? Aí você pode pensar, então eu tenho que fazer doer no outro. Tem muita gente que usa essa estratégia. Vou fazer igual. Vou tratar o outro como ele me trata, para ele sentir dor, e aí ele pensar em mudar. Às vezes funciona, mas o que dói em mim, necessariamente não dói no outro. Então, às vezes fica inócuo isso, né? Eu faço a mesma coisa, mas o outro não recebe do mesmo jeito, ele não entende, porque a percepção dele é outra, a forma de viver dele é outra, os critérios dele são outros. Então, necessariamente, o outro não muda, porque eu o tratei igual a como ele me trata e me incomoda. Então, isso também não é uma estratégia que funcione sempre. Funciona muito raramente, funciona, mas funciona muito raramente, e se a pessoa tem o mesmo desconforto onde eu tenho, o que nem sempre é igual. Às vezes o desconforto do outro é em outro lugar. E aí ele muda a outra coisa, mas não aquilo que te incomoda. Viver com o outro gera incômodo. Não tem para onde correr, tá? É o preço que a gente paga pela proximidade. A outra forma é o distanciamento, isolamento, o máximo que der. Tem pessoas que fazem isso, se isolam, dizem que não gostam das pessoas, preferem os cachorros, né? E se isolam. Também é uma forma de existir. Eu também não acho nada demais isso. Se você não quer ter o trabalho de administrar as diferenças, viva só. É melhor. Olha, eu acho que a gente fazer qualquer coisa que seja lícito, legal, né? Que não prejudique a vida do outro de forma ilegal, né? Não gere prejuízo, e que a gente possa fazer para a gente viver melhor, a gente deve fazer. Então, se você chegou à conclusão de que não quer ter o trabalho de administrar a convivência e prefere viver isoladamente, faça. Faça isso. Porque você só tem essa vida e você tem que viver a vida melhor que você puder. Então, faça. Agora, se você gosta da companhia de outros seres humanos e quer pagar o preço de ficar desconfortável para ter essa companhia, aprenda a administrar. Eu tenho uma técnica que eu chamei mapear o outro.
que é como se você fosse conhecer o território deste outro, né? Os relevos e depressões, né? As coisas que você gosta de ver e as coisas que você não gosta de ver. E aí, você sabendo disso, você sabe por onde andar nesse terreno, sabe o que evitar nesse terreno. E aí pode conviver com ele, com essa pessoa, com menos desconforto. Não é zerar desconforto. Eu não acredito que a gente possa zerar desconforto na companhia do outro. Não tem como a gente fazer isso. Vai ter sempre coisas que o outro faz que nos gera desconforto. Mas às vezes é um desconforto mínimo, às vezes é um desconforto que não atrapalha muito a nossa alegria de viver. Então a gente vai administrando. Acho que atrapalha a nossa vida, acho que atrapalha a nossa alegria de viver. Aí é bom a gente pensar se vale a pena mesmo estar junto dessa pessoa. Porque ela não vai mudar, tá? Mesmo que ela diga que vai, ela não vai. Saia dessa ilusão de que você pode, com a sua interferência pensada, mudar o outro, porque você não pode. Sim, as pessoas mudam por influência, mas não influência pensada. A não ser que você seja uma pessoa muito esperta na questão, muito fria, muito calculista na relação. Aí eu acho até que você consegue, porque todo mundo é influenciável. Então, se você for muito esperta, muito calculista, né, souber administrar bem o condicionamento do outro, você pode até condicionar o outro, sim, a um comportamento Y, tá? Dá para fazer isso, mas você precisa de muita sangue frio para isso, para poder. E só psicopatas conseguem isso. Gente que não tem frieza emocional, que é quente, que ela se altera por qualquer coisa, não consegue fazer isso. Então, eu penso que é um trabalho sem fruto. É melhor se afastar, né? Melhor se afastar com amor, como diz Luiz e Rei, né? Você não se afastar da pessoa com ódio. Diga assim, simplesmente, eu não tenho condição de conviver com essa pessoa, cara. Porque ela tem esses comportamentos que me geram muito desconforto. Então eu vou sair, da culpa não é do outro, nem é minha. Não tem culpa nessa história. Simplesmente somos incompatíveis neste momento, né? E aí eu dou tchau. E se for, mas muitas pessoas me dizem, mas eu amo muito essa pessoa. Eu digo, ama o que nessa pessoa, pelo amor de Deus? Né? Se ela gera mais desconforto em você, é impossível um ser humano amar de verdade alguém que gera muito desconforto. Pode ser apego, pode ser dependência, pode ser medo do desamparo, mas amor não é não. Tá? Às vezes a gente maquia de amor muitas emoções distorcidas, tá? Medo, né? É uma delas. A gente sente muito medo da despedida de alguém, principalmente no relacionamento conjugal. Medo e possessividade são coisas que fazem a gente manter num relacionamento, mesmo quando o outro não é compatível com a gente. Então, verifica isso. Verifica o medo, verifica a possessividade, trabalha isso e dá tchau para o outro que te incomoda. Isso na área do trabalho também, né? Procure outro emprego. Diga assim, olha, mas assim, eu sempre digo, quando você vai mudar o ambiente, sempre assuma a responsabilidade disso. Eu estou saindo desse trabalho porque eu não tenho estratégia, condições para conviver com essa pessoa. O problema não é dela, né? O erro não é dela, ela está sendo quem ela pode ser. Agora, como eu não tenho condição de conviver com o comportamento dessa pessoa, eu me retiro do ambiente. Né? Como diz o ditado, que eu adoro, os incomodados que se mudem. Eu posso mudar internamente, que é uma coisa que eu até digo para os meus clientes. Primeiro, tenta, antes de sair do ambiente, tenta mudar a tua perspectiva, tenta mudar a tua percepção disso, tenta aprender algo na relação com isso. Depois você sai do ambiente. Porque se está acontecendo na minha vida, é aprendizado. Se está me incomodando, é aprendizado. E se você só fica mudando de lugar, você vai ficar mudando de lugar eternamente. E é feito o que eu chamo que é a síndrome do incrível Hulk. Porque o incrível Hulk era assim, né? Ele ia para uma cidade, nos seriados era assim. Ele começava a série, né, o episódio, ele chegando na cidade.
Aí ele tentava o máximo não virar o Incrível Hulk, mas sempre ele virava o Incrível Hulk. Quando ele virava o Incrível Hulk, todo mundo fazia a relação de que ele se transformava naquele bicho verde. Então o que é que ele fazia? Ele tinha que sair da cidade. E aí o final do episódio era ele pegando a estrada de novo. E era sempre assim. Então ele estava sempre mudando de cidade, porque as pessoas descobriam que ia chegar um dia que ele tinha visitado toda a cidade do mundo e agora ia ter que mudar do planeta. Né? Então, eu penso assim, se você for ficar mudando, feito o Incrível Hulk, um dia você vai ter que sair do planeta. Porque vai ter sempre alguém que te incomoda. Aí, Nanda, mas tem gente que me incomoda menos. Tá, pronto. Isso é uma boa. Tem gente que me incomoda menos. E eu prefiro estar num lugar onde as pessoas me incomodam menos. Mas você vê que você assume a responsabilidade do seu incômodo. Você não joga para o outro, diz que o outro é que está errado de ser assim. E ele é que faz da sua vida um inferno. Não. Quem faz da nossa vida um inferno somos nós mesmos. O outro não tem poder de fazer a nossa vida um inferno. A gente tem esse poder de fazer isso. Mesmo se a gente está sofrendo abuso, tá? A gente sempre tem a possibilidade de sair desse lugar do abuso. E se eu estou no lugar do abuso, se eu estou sofrendo abuso e dizendo assim, e eu sou adulto e dono de faculdades mentais corretas, eu não tenho nenhuma demência, eu não tenho nenhum retardo mental, por que é que eu estou ali? Acho que a grande pergunta é essa, mas o que é que a gente diz? A gente diz, fulaninho é abusivo, fulaninha é narcisista, e eu sou vítima dessas pessoas. A pergunta é, eu sempre faço, quando eu escuto isso no consultório, eu sempre faço a pergunta, eu digo, certo, eu nem vou negar que fulaninho está se comportando de maneira trágica, mas por que que você está do lado dessa pessoa? Porque eu amo essa pessoa. Porque eu não tenho recursos materiais para sair junto dessa pessoa. Às vezes é um casamento que a pessoa não tem. E por que não está conquistando seus recursos materiais ao invés de só estar reclamando dessa pessoa? Porque ela destruiu minha autoestima. E aí eu não tenho mais autoestima. Construa de novo sua autoestima. Você está dando poder a essa pessoa por quê? Provavelmente porque na infância ela teve esse tipo de criação. Aí ela reproduz isso na infância, mas ainda é, na vida adulta, mas ainda é responsabilidade nossa. Né? Então, depois eu posso falar mais sobre isso, né? Eu sei que é duro, parece ruim o que eu estou dizendo, parece cruel o que eu estou dizendo. Parece mesmo cruel, talvez até seja. Mas para mim é a verdade, né? Para mim não tem vítima que não esteja vítima permanente, tá? Vítima uma vez só não, mas vítima permanente, vítima que continua no estado de vítima, que não seja responsável por esse vitimismo, tá? Aí você pode dizer, mas não tem políticas públicas que ajudam, por exemplo, mulheres em situação de violência doméstica. Sim, é verdade, tá? A gente precisa melhorar isso. Mas mesmo assim, né, a gente sempre encontra, quando a gente quer de verdade, a gente sempre encontra um caminho, mesmo quando não é fácil, tá? Então essa posição de vítima, ela é mais mental do que concreta, né? Mesmo quando a gente está preso, né? Mas é preciso que a gente trabalhe isso antes, obviamente, senão a gente vai se tornar vítima. Então, acho que é isso que eu queria dizer hoje, né? Pessoas não mudam por sua causa, tá? Então, para de pedir isso. Mude a si mesmo. Os incomodados que se mudem, tá? E até a próxima.